Vamos falar sobre o coronavírus? Olá, eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas Morar na Espanha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto que está preocupando muitas pessoas. Agora, recentemente foi confirmado no Brasil o primeiro caso do coronavírus e é natural que as pessoas comecem a se preocupar aí no país, né? E aqui na Espanha, na Europa em geral, França, Itália. Na Espanha, se eu não me engano, tem 9 casos confirmados até agora. França mais, na Itália também tem bastante casos. E todos são pessoas que em algum momento viajaram para a China e voltaram, e agora já tem casos também de pessoas aqui na Espanha contaminadas que foram, por exemplo, para a Itália, onde a situação, a quantidade de pessoas infectadas é maior. Se alguma vez eu falar o termo contaminado aqui é porque escapa, o termo correto é infectado. Mas vamos lá, o objetivo desse vídeo primeiro, é fazer o contrário do que a mídia tem feito, que é causar pânico e medo excessivo nas pessoas. Mas também, ao mesmo tempo, o objetivo não dá a entender que não há nada de risco e que não se deva tomar alguns cuidados, ok? Então nós separamos aqui 6 pontos para vocês, 6 estatísticas a respeito do coronavírus e outras doenças do aparelho respiratório que podem ajudar a gente a entender e colocar no seu devido lugar, na devida perspectiva, a verdadeira situação a respeito do coronavírus. Vamos para o ponto número 1. O primeiro ponto não é algo novo, tá? O coronavírus, na verdade, não é esse vírus, esse brote que surgiu aí nessa província da China, Wuhan, não sei como se diz. O coronavírus é uma espécie de vírus, tá? Existem mais vírus que se enquadram nessa categoria do coronavírus. Por exemplo, você já ouviu falar do SARS ou do MERS? O SARS, por exemplo, significa Síndrome Respiratório Agudo Grave e foi um brote de uma espécie de coronavírus que surgiu também na China em 2002. O MERS significa Síndrome Respiratório por Coronavírus do Oriente Médio e foi um brote também que surgiu de coronavírus em 2012 e apareceu no Oriente Médio, mais especificamente na Arábia Saudita. Nós vamos falar em outros pontos sobre taxa de mortalidade, mas aqui eu achei interessante já falar para vocês a taxa de mortalidade desses 2 tipos de coronavírus mais antigos. Por exemplo, o SARS ele teve uma taxa de mortalidade mais ou menos de um 10%, ou seja, a cada 100 pessoas que se contaminavam, que se infectavam, 10 morriam, mais ou menos 10%. Algumas fontes falam 15, 16, outras falam 9, 10%. Então, vamos dizer aí 10%. E a taxa de mortalidade do MERS foi bastante mais alta, esse do Oriente Médio. Mais de 30% de taxa de mortalidade. Na verdade, dependendo do lugar da região, a taxa rondava entre 20% e 40%. Isso é um outro detalhe interessante. A taxa de mortalidade de uma infecção por vírus não é a mesma em todos os países do mundo. Porque nós, ao viver em países diferentes, com climas diferentes e sob a influência de vírus distintos, nós temos resistência diferente a determinados tipos de enfermidades ou tipos de vírus. Então, o índice de mortalidade pode variar muito de país para país, ok? Logo nós vamos falar da taxa de mortalidade do coronavírus e isso vai ajudar bastante a gente colocar as coisas no seu devido lugar. A questão aqui desse primeiro ponto, dessa questão de que não é algo novo, é para a gente entender que, vendo as notícias na mídia, nos dá a impressão de que nós estamos diante de algo nunca visto antes e que está colocando em risco a sobrevivência da humanidade. Mas não é assim. Segundo ponto, muito contagioso, mas pouco letal. É verdade que o coronavírus, esse coronavírus agora, o Covid-19, acho que eles estão chamando assim esse coronavírus, é verdade que ele tem uma característica que, entre aspas, preocupa um pouco no sentido de que é diferente dos demais vírus, que é a velocidade de contágio. Ele é muito rápido no contágio. Por exemplo, o SARS, que foi esse vírus que surgiu também na China, nós falamos quando foi mesmo, em 2002, né, que surgiu também na China em 2002, e teve aí mais ou menos 10, 12% de taxa de mortalidade, ele infectou mais ou menos 8 mil pessoas no mundo. Não quer dizer que ele ainda não, ou que ele deixou de existir, porque ele ainda existe, mas já se desenvolveu resistência a ele, então ele nem se fala mais. Mas se entrar no site da Organização Mundial de Saúde, você vai ver que ainda existem casos, né? Mas já nem se soma mais nesses casos. Mas na época do brote ele contaminou, ou ele infectou mais de 8 mil pessoas, mais ou menos 8 mil pessoas. E o atual coronavírus, em menos tempo, já infectou mais de 80 mil pessoas. Então é verdade que ele é um vírus de contágio muito rápido e segue crescendo os casos de pessoas infectadas. Porém, a mortalidade do coronavírus é muito baixa, não é só baixa, ela é muito baixa. Ela está entre 2% e 4%, isso na China. E fora da China, nos países fora da China, a mortalidade não passa de 1%, a média está em 0,7%. E logo nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas taxas aí para ajudar a entender. Então, esse é o segundo ponto, muito contagioso, mas pouco letal. Terceiro ponto a respeito do coronavírus. Como toda doença respiratória,
O grupo de risco são as pessoas idosas e as pessoas com complicações no aparelho respiratório. Para vocês terem uma ideia, mais alguns índices de mortalidade. A mortalidade geral da doença, como nós dissemos, está entre 2% e 4%. Tá? Algumas fontes dizem 2,3%, mas vamos dizer entre 2% e 4%. Isso, mortalidade geral, tá? Em todas as idades. Se nós separarmos por faixa etária, as pessoas com mais de 80 anos, a mortalidade é bem maior, 14,8%. Pessoas entre 70 e 79 anos, 8%. E entre 50 e 70 anos, 1%. E logo, pessoas com menos de 10 anos, crianças, não morreu nenhuma criança até agora. Então, é verdade, fica claro que é um vírus onde o público de risco são as pessoas idosas. Quanto mais idade, mais risco. Mas isso é óbvio por causa que a pessoa já normalmente tem o aparelho respiratório comprometido. Então, mas isso também não é para se preocupar, porque isso acontece com todas as doenças do aparelho respiratório. Isso aconteceu no Brasil, por exemplo, com H1N1. Os idosos eram os mais afetados. Então, se você é idoso, a única coisa que você tem que fazer é tomar cuidados. Logo nós vamos falar um pouco sobre os cuidados, tá? Ponto número 4. Comparar o coronavírus com a gripe normal, com a gripe comum. Eu vou citar números aqui da Espanha, tá? Aqui no último ano, aqui na Espanha, a gripe comum infectou 525.300 pessoas. E dessas, 6.300 pessoas morreram. Isso dá uma taxa de mortalidade da gripe comum aqui na Espanha de 1,2%, que é maior do que a taxa de mortalidade do coronavírus fora da China, que é 0,7%. Então isso já começa a ajudar a gente a entender que o coronavírus não é tudo que se vê por aí. A gripe comum mata mais do que o coronavírus, tá? E se a gente for pensar mesmo nos índices da China, que está entre 2% e 4%, tampouco é um índice tão mais alto do que a gripe comum. Quinto ponto. Ai meu Deus, é uma pandemia. Esse é o nome do quinto ponto. Aí se refere às expressões que se utilizam nas notícias, que são expressões cientificamente corretas, mas normalmente pra gente que não é normal, você não vai na padaria e escuta as pessoas falarem de pandemia. A gente escuta falar de pandemia nos noticiários e quando está tendo algum problema relacionado como, por exemplo, o coronavírus, o SARS. E, na verdade, pandemia não significa uma doença mais forte, mais resistente ou mais perigosa para a humanidade. Pandemia se refere à extensão geográfica. Quando acontece casos como esse coronavírus, que o contágio é muito rápido e ultrapassa as fronteiras dos países e tem casos em vários países, se diz que é uma pandemia. Ainda que a taxa de mortalidade seja assim, pequenininha, é uma pandemia. E o sexto ponto, por fim, nós fizemos uma comparação do coronavírus com a gripe A, o H1N1 que nós tivemos aí no Brasil. Provavelmente, se você está no Brasil ainda ou vivia no Brasil na época, você vai lembrar desse caso, se falou muito sobre isso e as pessoas também ficaram assustadas. Mas veja só, os dados que eu vou falar para vocês eu peguei no Conselho Regional de Farmácias do Estado de São Paulo. Cerca de 10 mil pessoas se infectaram no Brasil com o coronavírus, não, esquece isso. Cerca de 10 mil pessoas se infectaram no Brasil com H1N1. Na época do brote, tá? Porque o H1N1 ainda existe, mas como nós dissemos, as pessoas desenvolvem resistência, mas ainda existe o vírus, tá? Mas na época do brote do H1N1 no Brasil, 10 mil pessoas infectadas. E morreram cerca de 1.800 pessoas. Isso dá uma taxa de mortalidade de mais ou menos 18%. Então veja só, nós vivemos no Brasil, eu estava no Brasil nessa época, nós vivemos no Brasil um brote de um vírus da gripe bastante mais forte, mas muito mais forte do que o coronavírus. E nós sobrevivemos. Então aonde eu quero chegar, o fato aqui é, vendo os números, analisando as estatísticas, não é algo assim tão preocupante. Não é a primeira vez que acontece e nem vai ser a última vez que acontece. A questão é, hoje em dia eu particularmente já não confio mais na mídia. Não estou dizendo que talvez seja por maldade, por má intenção, mas a questão é que a mídia hoje em dia, ela precisa gerar audiência. As mídias alternativas, como se chamavam antes, que hoje em dia quase são as principais, que é o YouTube, que é o Facebook, estão destruindo a televisão normal, destruindo a imprensa. Então a imprensa precisa vender notícia. E você sabe o que é que mais vende? Qual é o que mais vende no mundo? O medo. Então é claro, e nem sempre a notícia é mentira, mas eles usam dados impactantes. É muito fácil você, por exemplo, falar, olha, o coronavírus contaminou 80 mil pessoas. Assusta o número. Então eles usam esses titulares impactantes, ainda que seja verdade, e às vezes os outros dados, que são dados que serviriam para tranquilizar as pessoas, não se mostram. É verdade que isso também pode ser uma estratégia para que as pessoas tenham mais cuidado. E agora nós chegamos no ponto. Quais são os cuidados que a gente tem que ter?
O mesmo que você teve na época da H1N1 no Brasil. Lavar com frequência as mãos, não levar as mãos no nariz, na boca ou nos olhos, porque se você tocar algum objeto onde a pessoa espirrou, onde tem ali o vírus, você pode trazer esse vírus para dentro do teu organismo. Se possível, desinfectar. A parte de lavar as mãos, também desinfectar as mãos com álcool. E tampouco entrar em parafuso, hein? Você vê uma pessoa espirrar e acha que já está com o coronavírus. A questão é essa, não é algo tão preocupante como a mídia está mostrando por aí. Esse vídeo nós fizemos porque nós recebemos algumas consultas por e-mail e ontem à noite eu recebi uma mensagem pelo Instagram de uma inscrita nossa, Paty, eu falo Paty porque é o nickname, né, o nome da conta dela do Instagram, provavelmente é Patrícia o nome dela, então obrigado pela sugestão do vídeo. Ela está vindo agora, acho que essa semana aqui para a Espanha e estava um pouco preocupada, o que é realmente normal. Mas se a gente se concentrar nesses números a gente vê que não é o que parece, não é tudo o que parece. É porque essa é a notícia do momento, é o que vende, é o que está pondo as pessoas diante da TV e naturalmente a imprensa vai aproveitar essas notícias impactantes para gerar audiência, para aumentar o Ibope, enfim, o medo é o que mais vende. Cuidados básicos e tentar não entrar em desespero, porque como nós dissemos, não é a primeira vez e não vai ser a última vez que nós vamos ver casos assim. Nós somos aí como brasileiros sobreviventes do H1N1 e o coronavírus perto do H1N1, pelo menos até agora, esse coronavírus atual, é bem assim, bem pequenininho, bem pequenininho. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você receber os alertas dos vídeos novos quando a gente postar. Esse é um canal bem variado, como você pode ver. Apesar de ser um canal que fala basicamente da Espanha, nós estamos morando na Espanha faz quase 3 anos. Então a gente mostra aqui viagens, mostra a nossa rotina, daily vlogs, custo de vida. Mas a gente fala de vários assuntos, então isso é um motivo para você se inscrever. Se você puder também, ajuda a gente com a nossa vaquinha para trocar de câmera, o link está aí na descrição do vídeo, nós estamos fazendo uma vaquinha para trocar de câmera, várias pessoas já ajudaram, muito obrigado a todos que apoiaram, e nós temos também um Telegram do canal, onde se você quiser, você pode aí se inscrever no Telegram, clicar aqui no link na descrição também e participar do grupo aí com a gente. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, um beijão e até a próxima, tchau, tchau!